A paz do Senhor, irmãos em Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa revista do último trimestre de 2020, com a lição 6, que trata sobre a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Essa lição é referente ao dia 8 de novembro de 2020. O texto áureo da lição está lá em Gênesis 4:6. A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Verdade aplicada. Investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Os objetivos da lição: explanar a ligação entre as áreas emocional e espiritual, analisar o desequilíbrio das emoções de Caim e tratar da importância de se ter um ajuste emocional. Textos de referência estão lá em Gênesis 4, versículos 1 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Introdução da lição. A conexão entre as emoções e a espiritualidade é o tema desta lição. Apontará Caim como exemplo de uma conexão prejudicial. A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo contribuem para vivenciarmos de forma saudável estas duas dimensões. Nós vamos falar, irmãos, dando continuidade então, sobre a espiritualidade e emoções. O exercício de nossa espiritualidade é bênção de Deus para a nossa vida. Ela deve ser exercitada de maneira saudável e tranquila. Então, como nós sabemos, irmãos, uma coisa importante é aquilo que precisa ser feito, que não pode ser deixado para outro momento. Então, ou seja, nós devemos resolver aquela questão naquele momento e não deve ser deixado para trás, né, irmãos? Assim acontece com a espiritualidade e as emoções. A espiritualidade envolve o espírito do homem e as emoções a alma. Então, devemos ter uma total atenção e cuidado com a nossa espiritualidade e emoções, porque se elas não forem bem, irmãos, todo o nosso corpo, o nosso ser vai mal. Então, precisamos ter um equilíbrio. E lembrando que essa parte espiritual, irmãos, é exclusiva dos seres humanos. São só os seres humanos que possuem, né, essa questão ligada à parte espiritual, intuição, consciência, comunhão com Deus, que é um privilégio para nós, né? Então nós precisamos, irmãos, encontrar o equilíbrio do corpo, da alma e espírito, para que possamos viver melhor. Porque com o pecado original, todas essas partes do ser humano foi afetada. Ela atingiu o espiritual, quando o homem perdeu a perfeita comunhão com o Senhor, pois Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, devido ao pecado original, e o ser humano assim foi expulso da presença de Deus. A parte emocional, que o ser humano que tinha uma comunhão perfeita com Deus não tinha problemas emocionais ou sentimentos ruins, né? Como a questão do medo, do ódio, do rancor, inveja passou a existir, e a morte física do corpo, que infelizmente nós herdamos aí, né, irmãos, de Adão e Eva. Mas claro que tudo isso aí Deus tinha um plano de salvação, de restaurar a comunhão dele com o ser humano, ou vice-versa, irmãos. E nós vamos ver e nós conhecemos que essa grande plano envolvia o envio do seu único Filho, Jesus Cristo, que se sacrificou por nós. Então, irmãos, nós vamos falar sobre o item 1, que liga a espiritualidade com as emoções. Então, o estado do ser humano, irmãos, ele afeta diversas dimensões, ou seja, o ser humano é um ser que deve ser considerado como um todo. E se ele estiver bem ou mal, isso tudo vai interferir no relacionamento dele com Deus ou com o próximo. Então, se ele estiver bem, com equilíbrio entre corpo, alma e espírito, ele vai ter um bom relacionamento, tanto com Deus como com o próximo. Senão, os problemas vão ser aí, infelizmente, numerosos, tanto na vida dele
como a dos outros que vivem próximo a ele, em relação, infelizmente, aí, que a comunhão dele com Deus, do ser humano, vai estar prejudicada. Então, irmãos, nós devemos buscar a comunhão com Deus como centro de tudo. Porque Deus deu essa chance de nós restaurar essa comunhão com o nascimento de Jesus. Porque com o nascimento de Jesus, Deus voltou a habitar entre nós. E o sacrifício de Jesus, irmãos, melhor dizendo, aproximou o homem de Deus novamente. O homem pôde estar na presença de Deus, um privilégio que tinha sido, infelizmente, cancelado com o pecado original. E lembrando, né, irmãos, que o desejo do Senhor, desde o início, era o quê? Estar habitando junto com os seres humanos. Ele sempre ia visitar Adão e Eva. Né, irmãos? Então, com o envio de Jesus Cristo, o plano de salvação de Deus foi cumprido. E claro que aqueles que vivem num caminho correto, de acordo com a vontade de Deus, irmãos, vai chegar um dia que eles vão viver num lugar, esses seres humanos, ou nós, melhor dizendo, onde tudo será colocado em ordem. Espírito, corpo e alma serão perfeitos novamente. Já pensou, irmãos? Que graça, né? Que alegria, que felicidade vai ser. Nós vamos estar libertos de todas as imperfeições que nos destroem. Então, lembrando que nós temos que cuidar tanto da área espiritual como da área emocional, porque elas estão interligadas. Se uma tem problema, a outra vai ter problema. Temos doenças tanto de cunho espiritual como também emocional, irmãos. A igreja errou muito tempo porque tratou os problemas emocional como um problema espiritual. Era dissociada da psicologia. A igreja hoje deve levar em conta isso, e leva em conta a questão psicológica também. Nem tudo é de origem espiritual ou demoníaca, como se pensava no passado. Então o homem ele tem que ser tratado como um todo, não só do ponto de vista espiritual. Amém? Dando continuidade, irmãos, nós vamos ver o item 1.2 da revista, que trabalha a questão da importância de considerar a totalidade do ser humano. Nós já falamos disso aqui um pouco. Como o ser humano ele é triuno, possui corpo, alma e espírito, as nossas partes elas estão interligadas entre si. Ou seja, o ser humano ele deve ser considerado como um todo. Dessa forma, todas as dimensões do ser humano têm que ser tratadas, têm que ser cuidadas. Todas são importantes, irmãos, para o perfeito equilíbrio. É igual ao nosso corpo, todos os órgãos trabalham ajustados ali. E se um tiver problema, né, desses órgãos, o nosso corpo físico vai ser problema. Vai ter problema. A mesma coisa acontece com o ser humano. Se uma das dimensões dele estiver problemática, as outras também, infelizmente, vão ser afetadas. Então, dessa forma, as emoções elas estão interligadas à condição da nossa alma. E elas podem desencadear diversas reações, palpitações, alergias de pele, sudorese, vermelhidão. Tudo isso é reação das emoções, porque as emoções elas não são ruins. Mas o problema é a forma com que percebemos e agimos em relação aos acontecimentos. Porque o acontecimento gera emoção. E nós vamos agir da maneira correta ou incorreta, vai depender de nós nesse caso aí. Se nós estamos em contato com o Espírito Santo, com Deus, em comunhão com Ele, ou se estamos sendo induzidos ou ligados à nossa natureza caída, aos desejos da carne. E quando, irmãos, o homem cai para esse lado errado aí do pecado, dos desejos e da natureza caída, infelizmente nós já estudamos aí, as consequências são terríveis. Então os maiores problemas da humanidade decorrem daí. Então dessa forma nós devemos encarar as doenças emocionais que afetam o físico e devemos considerar também as questões psicológicas que interferem na espiritualidade. E isso hoje deve ser encarado como uma realidade, irmãos. Não uma coisa estanque, separada. Então, devemos estudar, buscar identificar esses problemas e tratar com as ferramentas que Deus deu para a gente. Tem um problema espiritual, tratar no âmbito espiritual. Tem um problema emocional, buscar, por exemplo, os profissionais qualificados para nos ajudar. Porque os recursos estão aí, irmãos. E isso tudo foi oferecido e dado por Deus para nós, termos uma vida mais equilibrada e saudável e ter um equilíbrio dessas três dimensões: corpo, espírito e alma. E dessa forma, nós fomos criados como seres únicos. Então somos seres completamente diferentes de tudo.
Nós somos o ápice da criação de Deus, o clímax do labor divino. Olha só que privilégio que nós temos, e às vezes nós não damos importância. Então, por isso mesmo, nós somos dessa forma porque nós fomos criados à imagem moral de Deus, com capacidade de raciocínio, imaginação, compreensão, decisão, coisas que não foi dadas a nenhum outro ser vivo. Então, portanto, irmãos, nós somos especiais para Deus, eu e você, com as nossas diferenças, nossas particularidades e individualidades. E mesmo o homem no pecado, Deus não rejeitou. Tanto que ele enviou seu único filho, Jesus Cristo, para restaurar essa comunhão perdida lá atrás no Jardim do Éden. Então, dessa forma, de uma maneira especial, Deus ele nos vê. Ele sabe dos nossos pontos fracos, ele sabe dos nossos pontos fortes, das nossas habilidades. Ou seja, nós temos como os cristãos de estar ciente disso. E valorizar essa questão a cada dia que nós vivemos para termos uma vida melhor para conosco e para com os outros. Só de pensar que nós somos essa obra-prima de Deus, ter esse privilégio de conversar com o Pai, irmão, já deve ser a essência da nossa alegria e da nossa esperança, que toda a nossa vida está nas mãos dele. É um privilégio realmente. Amém? Dando continuidade, irmãos, nós vamos estudar agora o item 2 da revista, que trabalha a questão da relação do espiritual com emocional. Então, como nós podemos ver, irmãos, a relação entre espiritual e emocional, elas são interligadas, como nós já comentamos. A revista vai dar um exemplo de Caim, que ele é um personagem bíblico que demonstra claramente o desequilíbrio em sua espiritualidade e em seu emocional. Então, irmãos, nós temos que lembrar uma coisa importante, que o ser humano ele não foi transformado em nova criatura pela ação do Espírito Santo no ato da conversão. Quando ele, por exemplo, não pratica o fruto do Espírito. Então, às vezes, a conversão traz transformação, mas a ação do Espírito Santo que nos transforma para nos tornar pessoas melhores, ligadas aí à vontade de Deus. Mas, infelizmente, muitos passam por essa conversão, mas não ocorre essa real transformação, irmãos. Ele continua ali vivendo uma casca de aparência de bondade, de piedade, de amor, mas não pratica o fruto do Espírito Santo. Os frutos que ele produz, infelizmente, são maus. Um exemplo disso aí é Caim, que, irmão de Abel, eles eram filhos de mesmos pais, foram concebidos após o pecado original, mas tinham comportamentos totalmente diferentes. Pois Caim ele foi dominado pela maldade, infelizmente cometeu o primeiro assassinato da terra, por estar irado por seu irmão. E isso ocorreu, irmãos, simplesmente porque Deus não aceitou a oferta de Caim, mas sim de Abel, de bom grado. Por que Deus fez isso? Porque Deus conhecia a essência, o coração de cada um deles. E sabia, né, que Caim, irmãos, ele era egoísta. Caim entregou a oferta já achando que como primogênito ele merecia tudo, tudo tinha que ser para ele, irmãos. E Deus viu esse egoísmo no coração de Caim. E a partir daí Deus não aceitou, porque Caim entregou a oferta dele de qualquer maneira, de forma apática, de forma indiferente, arrogante. E Abel não, Abel fez o contrário, entregou sua oferta de forma humilde e entregou o melhor que tinha para Deus, porque que foi a melhor gordura, os primogênitos da criação de ovelhas dele, porque Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. Olha só a diferença, né, da oferta dos dois irmãos aí. Então, o problema aí, nós temos que reconhecer que não está nas circunstâncias que ocorreu, mas como reagimos a ela. E Caim reagiu mal. Em vez de ele analisar, refletir sobre o seu comportamento, porque Deus não aceitou e aceitou do seu irmão, ele se encheu de ciúme, de inveja, e foi questionar o próprio irmão e a Deus, mas de uma forma errada, de uma forma irada, sem humildade. Não reconheceu o erro, irmãos, e já maquinou o mal. Deus até avisou para ele que ele estava à porta do pecado. Infelizmente aconteceu o que foi planejamento, o planejamento do assassinato do seu irmão, levando ele para o campo e ali o assassinando. Então, dessa forma, irmãos, o Caim não foi guiado por Deus, infelizmente. Porque quando o homem é guiado por Deus, ele produz bons frutos. E, ou seja, ele
o Espírito Santo vai ensinar ao homem ele não ser guiado pelas emoções, como Caim foi. E dessa forma, o homem, quando ele é guiado por Deus, ele produz os frutos do Espírito. Amém? E dessa forma, irmãos, nós podemos concluir que havia uma diferença entre os irmãos desde o início. Então, irmãos, Caim teve um irmão mais novo, Abel, cuja profissão era pastor de ovelhas, e Caim, contudo, era lavrador. Então, nós podemos concluir que, irmãos, nesse contexto aí, que nem todos nós somos iguais. Nós somos criados com Deus não como robôs em série, todo mundo igual. Já pensou que chatice seria o mundo se todos fossem iguais, pensassem da mesma forma e agissem da mesma maneira? Não. O maravilhoso que está na criação de Deus, que somos ápice, que somos nós, essas diferenças, essas personalidades, essas diferenças no final se encaixam. Os opostos. E claro que quando é levado para o bom caminho, guiado por Deus, tudo bem, mas quando é levado para o mal, como Caim, gera problemas irremediáveis. Então os irmãos, assim como os dedos da mão, não são iguais, mesmo tendo a mesma criação, né, a mesma educação, tendo tido as mesmas oportunidades oferecidas aí pelos pais, né, Caim e Abel se desenvolveu totalmente diferente, devido às diferenças individuais de cada um e às escolhas também, né, irmãos? Então, dessa forma, irmãos, podemos colocar que Caim demonstrou ser uma pessoa desequilibrada. Amém? Ou seja, ele, de forma infelizmente, terrível, ele foi dominado pelas emoções, pela ira. Mesmo que nós temos que lembrar que mesmo que todos os caminhos que nós trilhamos, às vezes é cheio de boas intenções, tem que ver o coração. E às vezes, se o ser humano seguir o coração dele não tem boas intenções, muitas vezes. Principalmente se ele tiver a natureza caída, se ele tiver sido dominado aí pelo pecado e não está sendo guiado por Deus. Então agimos sem pensar, como Caim age e pratica as coisas mais hediondas e terríveis aos olhos de Deus e da humanidade, das pessoas que estão com Deus. E claro que Deus não aceitou a oferta do Caim, como nós falamos, que ele já conhecia a intenção, irmãos. Sabia que daquela casca boa, aparentemente, era uma máscara, que por detrás havia muita maldade no coração do Caim. Porque o Caim não aceitava dividir suas coisas com seu irmão mais novo. Porque muitos irmãos têm esse problema de ciúme e de inveja. Um irmão mais velho, quando nasce o mais novo, e não aceitam dividir as coisas. Não aceita, irmãos, eles acham que é injustiça. Em vez de reagir para poder, de forma sábia, buscar a direção do Espírito Santo para superá-las, não. Pelo contrário, alimenta o ódio, a inveja, mais e mais a vingança, e acaba ocorrendo aí a questão da violência, chegando ao assassinato, ao extremo, como aconteceu de Caim matar o Abel. Então, muitas vezes hoje, irmãos, seres humanos mostram-se puros, santos, mas infelizmente estão longe dos caminhos do Senhor. E dessa forma eles maquinam o mal em seus corações. Um exemplo, irmãos, né? Às vezes nós escolhemos como ser humano as pessoas pela aparência física. Foi assim que Samuel foi escolher lá o líder, o novo líder de Israel, rei de Israel. Ele achava que era os filhos mais fortes, um daqueles filhos mais fortes de Jessé que ele viu, que seria o escolhido de Deus. Mas não, Deus escolheu pelo coração, pela essência. E ele escolheu um homem franzino que estava trabalhando no campo, o mais fraco pela percepção humana, né, física, que era Davi, mas tinha um coração grande perante o Senhor. Então, às vezes, nós somos enganados e atraídos pela aparência, mas Deus não, irmãos. Deus sabe dos nossos corações. E claro que as consequências de uma espiritualidade desequilibrada, o ser humano num todo se torna, o desequilíbrio é grande, né, do ponto de vista do corpo, espírito e alma. E assim aconteceu com Caim, que levou a cabo, né, a sua ira, matando o seu irmão, que foi o ápice. Então temos que evitar o desequilíbrio, irmãos. Nem muito para a emoção, para não ser dominado por ela, e nem muito pela razão, para não se esquecer de Deus. Nós devemos buscar o equilíbrio. Porque tem aquele ditado: muita oração e pouca leitura bíblica produz fanatismo, e pouca oração e muita leitura bíblica produz ceticismo, ou dúvida, ou questionamento. E nós sabemos que Deus é a verdade em si, né? Então não dá questionamento. E os fariseus é um exemplo disso, que às vezes colocava a lei acima até de Deus, as tradições, para o povo de forma tão rígida, mas eles mesmos não cumpriam. Jesus chamava eles de hipócrita. Então Caim era hipócrita, porque ele se passava de bom, amoroso para com o pai, mas no fundo o seu coração era maldoso, e Deus sabia disso. E Deus avisou Caim que
estava à porta do pecado, porque ele estava sendo dominado pela ira, mas ele não escutou. O ser humano, às vezes dominado pela emoção, ele não escuta a razão e age de forma intempestiva e gera aí problemas graves, né, irmãos, como nós sabemos aí. E claro que para evitar tudo isso que aconteceu com Caim, é importante nós termos um ajuste emocional. Então, o ajuste emocional, ele atrapalha o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Ou seja, uma pessoa que se deixa dominar pelas emoções, agindo de forma impulsiva e irracional, não estará em equilíbrio com o Senhor e, consequente, ele cometerá muitos erros e decisões totalmente equivocadas. E quando a pessoa é dominada pelas emoções, perde a capacidade de tomar decisões acertadas. E assim, ele deixa de colocar a questão da racionalidade, que é importante, né, nesse quesito aí, né, irmãos? Então, dessa forma, nós temos que entender que um item importante que o cristão deve ter, para não deixar ser dominados pelas emoções, é servir ao Senhor de forma sincera e entender que é algo extraordinário, é uma bênção, é um privilégio. Quantos irmãos que servem o Senhor na igreja de forma desleixada, de qualquer jeito? Como, por exemplo, como se estivesse cumprindo um protocolo, né, irmãos? Não, a gente tem que ter alegria, disposição, grande contentamento, felicidade, júbilo, melhor dizendo, regozijo, porque Deus ele nos deu a salvação e nos estabeleceu uma nova chance de ter uma comunhão com Ele, através do seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, a alegria nossa está na essência de pertencermos ao Senhor e saber que nossa vida está nas mãos dEle. Nós vamos estar em paz, mesmo que as situações não sejam propícias, não estejam boas, nós vamos vencer com tranquilidade. Podemos estar tristes, mas a tristeza não vai nos dominar, porque às vezes o ser humano cai numa certa tristeza, mas essa tristeza não vai ficar muito tempo, porque ele sabe que vai pensar que o Senhor está com ele, ele não está sozinho. Então, dessa forma, o nosso foco, irmãos, deve ser Deus. E não devemos nos deixar ser dominados pelas circunstâncias difíceis. Ou seja, nós devemos ser gratos pela salvação. Nós devemos servir ao Senhor com disposição, com alegria para fazer a obra e dar o nosso melhor, né, irmãos, dos nossos talentos e dons como ferramentas que estão disponíveis aí para o uso do Senhor. O Senhor se agrada bastante disso, alegria. E termos o cuidado de si, irmãos, é muito importante. É como eu falei, às vezes ficamos tristes, mas temos que entender que há uma coisa maior do que tudo isso, a misericórdia de Deus para nós, a salvação que Ele deu para nós, mesmo apesar dos nossos erros. E assim nós devemos exercitar cada vez a nossa fé e saber que Deus ele é bom, Ele é amoroso, e que mesmo nós temos uma natureza caída no pecado, Ele nos recebe de braços abertos e nos ama como filho. Uma alegria maior que essa, né, irmãos, não existe na face da terra. Dinheiro nenhum ou bem paga. Ou seja, nós devemos cuidar desse equilíbrio da emoção, da razão em nossa vida. Devemos colocar Deus e ser guiados pelo Espírito Santo no centro de nossas decisões. E trazer sempre na memória, irmãos, aquela questão de que Deus nos ajudou nas dificuldades da vida que nós já passamos. É muito importante nós lembrarmos disso para nós superarmos alguma coisa, que lembrarmos que Deus vem ao nosso socorro. E isso nos alivia a pressão, porque nós colocamos nas mãos dele e nós sabemos que ele é a solução de tudo, irmãos. Nós ficamos em paz. Não esquecendo de cumprir nossas obrigações com dedicação, oração, ler a palavra. Jesus não fazia assim? Mesmo nos momentos de angústias, como quando a morte se aproximava, Deus conversou com o Pai, orou, irmãos, e ajudou ele a passar por aquela angústia tremenda da morte que era anunciada, né? O seu sacrifício que ia ser grande, infinitamente, um sofrimento infinitamente grande que o ser humano nem imagina e nem conseguiria passar em nenhuma condição. E lembrando, né, irmãos, que, por último, que a flexibilidade seja a nossa marca, ou seja, seja uma pessoa flexível na sua casa, no seu trabalho e na igreja, irmãos. Seja humilde para aprender, seja humilde para dividir as coisas com os outros. Seja, irmãos, abertos para mudanças, para receber ajuda dos outros. Isso aí tudo vai ajudar o nosso crescimento pessoal e o crescimento da comunidade e da igreja, onde nós temos um contato, uma relação mais próxima e com o próximo
e com Deus com certeza. Ou seja, nós devemos ser flexíveis, ou seja, ter resiliência, se adaptar às circunstâncias mais adversas que vão aparecer, porque como Jesus falou na palavra, a vida de um cristão ela não é um mar de rosas. Então nós temos que estar preparados e nos se adaptar para que nós possamos passar por mudanças para enfrentar aquela nova circunstância, guiados aí por Deus e não nos deixando nos corromper jamais. E dessa forma, irmãos, nós devemos cuidar de todas as nossas dimensões do ser humano, para que tenhamos uma vida saudável e produtiva e uma comunhão perfeita com o Senhor. Amém? E para encerrar, eu gostaria de ler a conclusão da lição, que diz assim: não há como separar as nossas emoções do nosso espiritual. Assim devemos pedir a Deus para ajustar nossas emoções e o nosso espírito para com Ele, a fim de que possamos ir bem em todas as áreas da nossa vida. O amor a Deus e ao próximo nos traz paz e equilíbrio. Amém, irmãos? Uma lição abençoada. Desejo a vocês aí uma ótima semana e até a nossa próxima lição. Fiquem com Deus.